Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui hoje, pessoal, rapidinho para fazer a meditação do dia na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aí no meio já no terceiro trimestre, estudando sobre a primeira igreja lá de Jerusalém, quando Jesus Cristo morreu, escolheu os discípulos, os apóstolos, depois Jesus ressuscitou, ele apareceu durante 40 dias, cerca de 40 dias, ressuscitado depois da morte, apareceu aos discípulos, e deixou instruções, fez milagres e prometeu o Espírito Santo. Então ele subiu para junto do Pai e enviou o Espírito Santo, e todos os discípulos estavam reunidos durante um culto em Jerusalém, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e receberam aí poder, autoridade, coragem para falar de Jesus, para falar do amor de Deus para todas as pessoas, para que todo aquele que crer em Jesus seja salvo, E um dia Jesus ressuscite também. Então hoje a gente vai para a lição número 7, do dia 17 de agosto. Essa lição é passada em todas as Assembleias de Deus, todos os domingos, às 9 da manhã, e a família é convidada, as crianças, os jovens, todas as famílias são convidadas para aprender. Então a gente tem a revista e vai meditar aqui. E para quando chegar lá no dia da lição, no domingo de manhã, a gente está por dentro, Beleza? A lição número 7 é uma igreja que não teme a perseguição, pessoal. E vai ser perseguido. Jesus falou que ele foi perseguido, E ele foi perseguido, e com os discípulos. Todos aqueles que professam a fé em Jesus serão perseguidos de alguma maneira, seja até dentro da família, seja dentro da escola, no meio dos professores, dos amigos, serão perseguidos, rejeitados, porque o cristão ele não concorda com o sistema do mundo, Na verdade, o cristão ele vai na contramão, ao contrário dos pensamentos, ideologias que o sistema mundano pede, o sistema pecaminoso. E Jesus falou que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, Mas através do sangue de Jesus e a obediência à sua palavra, nós somos reconciliados e passamos de criaturas feitas por Deus para ser chamado de filhos de Deus, Privilégio de ser chamado filho de Deus. E Jesus é o primogênito entre os irmãos. Então vamos hoje meditar, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração, conversar com o Pai do céu um pouquinho. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jeová, Criador do céu e da terra, nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mais um dia, meditando na Tua palavra, Senhor, e nos achegando a Ti. Sabemos que somos falhos pecadores, temos essa consciência, Pai, que somos indignos, Senhor, muitas vezes de ser chamado Seu Filho. Perdoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas, em nome de Jesus. Pai, abençoa essa pessoa que está aqui ouvindo esta oração. O Senhor sonda os corações, o Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Pai. Abençoa essa pessoa em tudo, Pai, nas suas necessidades, mas principalmente salva ela, liberta de todo mal, de todo pecado, meu Pai, livra de todo mal, de toda prisão espiritual, meu Deus. Abençoa também, Senhor, a minha família, Pai.
Liberta minha família, meus familiares, em nome de Jesus, os meus amigos. Meu Deus, Senhor, eu também preciso de purificação e limpeza na minha mente, no meu coração. Preciso de Ti, meu Deus. Jesus, interceda por nós, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Salva-nos deste mundo. Salva-nos, Senhor, do que não podemos enxergar com os nossos olhos carnal. Salva-nos, Senhor, das astutas ciladas do mal e do inimigo. Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, Espírito Santo. Penetra na divisão da nossa alma com o nosso espírito e nos cura, Senhor, do pecado. Nos convença, Senhor, do pecado, da justiça de Jesus naquela cruz. Ele se fez justo por nós e Ele é e sempre será justo, nosso Senhor, Rei dos Reis, o Salvador, o Príncipe da Paz, o Libertador, Jesus Cristo. Espírito Santo, abençoa-nos, afasta o mal, mora em nós, Espírito Santo, afasta o mal da nossa casa, da nossa família e do nosso ser, aumenta a nossa fé, e que o Senhor seja louvado, glorificado. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Jesus. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos? Lição número 7 do dia 17 de agosto de 2025. Uma igreja que não teme a perseguição. Texto áureo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. Leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 5, versículos 25 ao 32 e Atos 12, do 1 ao 5. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: muito mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12. Porque àquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada o Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o repreendido e prendido, o encerrou na prisão,
entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Vamos para a introdução da lição. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha e nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Primeiro grande ponto da igreja. Primeiro grande ponto dessa lição de hoje. A igreja perseguida. Subponto número 1. Os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5, 17 e 24. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos. E dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Lucas 20, 27 ao 40. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Vamos agora para o segundo subponto: esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Jesus Cristo como uma ameaça, e a esfera política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Vamos a alguns pontos importantes pontuar. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos 5:17. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Atos 2:47. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos 4:4. Esse número continuava crescendo. Atos 5:14. A inveja, portanto, provocou a ira destes líderes. Enquanto a igreja crescia,
o velho judaísmo farisaico regredia. Vamos para o ponto B aqui, que é na esfera política. Em Atos 12, do 1 ao 5, nós vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política. Na esfera pública, ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria, com isso, aumentar seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Atos 12, 3. Vamos agora ao terceiro subponto. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, é visto como preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Vamos agora ao segundo grande ponto desta lição, que é a igreja protegida. Subponto 1. Um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5,19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui, a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença dos anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, em Atos 12, 7. Eles também estiveram com Filipe em sua missão evangelística, Atos 8, 26. Os anjos estiveram em missão na casa do centurião romano, o Cornélio, Atos 10, 13. E os anjos também estiveram com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, 23 e 24. A Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. Vamos ao segundo subponto, a intercessão da igreja. Atos 12, 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, orando por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus, ele é soberano e ele age como quer e quando quer. A morte de Tiago, o irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do que por que Tiago não foi libertado. Atos 12, 2. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Terceiro subponto, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos 4:31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Atos 9, 11 e 12.
Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos 10:3, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados com o Espírito Santo, Atos 8:15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Vamos agora para o terceiro grande ponto da lição, que é a igreja destemida. Subponto 1. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Atos 5:25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Vamos agora ao segundo subponto. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos 5:29. Neste texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isto está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Amém. Concluímos nessa lição e vimos que, como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo, ela enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com as perseguições. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previne antes a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado. Ninguém quer sofrimento. Ninguém busca sofrimento. Mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui mais uma meditação, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.